Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. O nosso técnico Vitor Pereira, na coletiva de imprensa, depois do empate do Corinthians contra o Internacional na Neoquímica Arena, deu um duro recado para os críticos do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Dá uma olhadinha no que o nosso técnico Vitor Pereira falou para os críticos que falam que o time perde desempenho no segundo tempo. E ele explicou detalhe por detalhe por que isso acontece. Dá uma olhada no recado que o Vitor Pereira mandou para os críticos. No final, depois de você assistir o Vitor Pereira, deixa o seu comentário aqui embaixo se você concorda ou não com a opinião dele. Vamos acompanhar junto aqui, fiel. Vitor, boa noite. Eu queria te pedir uma análise, especialmente sobre o segundo tempo do Corinthians, porque o Corinthians vai para o intervalo vencendo, parte por necessidade, parte por escolha, são 4 substituições até os 10 minutos do segundo tempo, e o Corinthians no segundo tempo finalizou apenas uma vez com o Yuri Alberto no final. Queria que você fizesse uma análise do que aconteceu com o Corinthians nesse segundo tempo e como as substituições, seja as que você fez por obrigação ou por escolha, modificaram as ideias e as intenções do Corinthians ao longo do jogo. Obrigado. Boa noite. Olhar para este jogo sem conseguir ver, olhar na profundidade, vendo que as substituições não resultaram porque a segunda parte foi de facto do nível que não é o nosso nível, é olhar para o jogo de uma forma muito superficial e sem conteúdo, e vou explicar porquê. Parem numa coisa, para jogar contra o Internacional é importante pressioná-los, porque eles têm bons jogadores, uma equipa que tecnicamente é muito boa, uma equipa que tem soluções na frente, soluções rápidas, tem soluções no meio para jogar, e nós na primeira parte de facto conseguimos pressioná-los. Nunca lhes permitimos construir o jogo deles sem pressão, pressionamos sempre o homem na bola, pressionamos alto. Aí até 10 minutos do fim da primeira parte. No final da primeira parte, hoje jogamos, o nosso meio campo foi o Vera, o Juliano, que vem de um problema pulmonar, com alguma seriedade, portanto, um jogador que esteve parado, teve que ser medicado e hoje foi para jogo. O Ramiro, que não tem acumulado tempo de jogo, portanto acabou a época, veio e tem trabalhado bem, mas em termos de jogo tem poucos minutos, pouco tempo de jogo, não é? O que é que acontece? Enquanto a equipa foi pressionante, enquanto a equipa teve capacidade de os pressionar, não deixar jogar, na primeira parte, com capacidade de atacar o espaço, criamos problemas e podíamos ter feito o 3-1 mesmo a acabar, nem sei se foi no final do primeiro tempo. Depois decidimos ir, tivemos o problema do Fagner, ao intervalo, teve que sair para entrar o Rafael. Portanto, essa não tive qualquer. Decidimos ir para a segunda parte com a mesma equipa, para ver se o meio-campo conseguia continuar. Explicámos ao intervalo que tínhamos que continuar a pressionar, que não podíamos deixar, que não podíamos recuar no terreno, porque se não os pressionássemos eles começavam a jogar. E depois chegamos a uma fase em que começamos a perceber, com 10 minutos, que a equipa não estava com essa capacidade. Portanto, não está com essa capacidade e temos que refrescar. Soluções para mexer. Isto é só para cair a ficha a toda a gente que critica, para cair a ficha. Soluções para mexer. Para a frente, temos o Vital e temos o Giovanni. As duas soluções que nós tínhamos para a frente para mexer no jogo hoje. O Internacional começa a meter mais carga, começa a meter mais velocidade, começa a meter mais gente com características ofensivas, e nós temos no meio campo, para jogar no meio, temos Cantilho, Rony e Xavier. Portanto, para a frente,
Giovanni, o menino, e o Vital, que vem de uma paragem longa, e o Cantilho, e como meias, que não são meias, são volantes. Temos Cantilho, Rony e Xavier. De fora deste jogo, Renato Augusto, Maicon, Duqueiroz, para não falar no Paulinho, Adson, Pitão, Raul. Porque os outros estavam de fora, eram todos defesas. Portanto, nós estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar de uma segunda parte em que, de facto, no momento em que nós precisamos de refrescar a equipa, para a equipa continuar com os comportamentos, do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de ter bola, o problema é que depois não temos bola, depois acabamos por não ter bola. Mas a questão é que as soluções que tivemos neste jogo foram estas. Portanto, a segunda parte não tem só a ver, porque fizemos as substituições. O Gilén, quando muito, podiam andar ali mais 5 minutos, 10 minutos no máximo, mas já com a equipa a vir para trás sem capacidade de pressionar. Portanto, digam-me a mim quem é o iluminado que com estas soluções consegue manter o nível da equipa, a capacidade de pressionar, a capacidade de jogar. É isto que eu tenho a dizer deste jogo. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.